Olá pessoal, estamos aí de volta com o projetinho de uma árvore low poly. Eu comecei essa árvorezinha fazendo do Nômade para Android, tá? Então por isso que eu não tenho a base dele, por isso que eu já estou nessa versão triangulada. Aí como que eu fiz? Para facilitar a vida, já que a árvore é toda tubular, eu fui usando o esquema de curvas do Maya e eu fui usando o Sweep Mesh para poder criar esses tubos. O sistema de curvas do Maya, ele tem a opção de você poder criar as curvas dentro da malha que você está usando como referência, né? Então, nesse caso, eu usei isso para poder já criar os tubos bem no meio e daí é só ajustando os tamanhos. Aí, para criar os galinhos mais finos, eu colocava sempre 4 lados e daí eu ia colocando tudo par, né? Então, as pontinhas estavam com 4 lados, as outras partes um pouco maiores estavam com 6, aí 8, aí 12, para poder encaixar um pouquinho mais fácil no final.
que no final tá com uma carinha um pouco mais pronta já. Aí depois disso eu fui conectar esses tubinhos, né, para poder ter a árvore completa. Em alguns momentos a árvore aparece azul, porque eu tô usando o Quad Mesh do Maya, tá? Era basicamente um jeito de deixar a low poly um pouquinho mais próxima desse high poly. A gente deixa a malha de referência como guia e daí você vai desenhando por cima. Nesse caso eu só usei para poder deixar ela um pouco mais ajustada e não ficar tão diferente como estava antes.
E aqui a gente já tá no ZBrush, então eu peguei a versão bem low poly que eu tinha feito lá no Maya, peguei a versão high poly que eu tinha feito no Nomad e eu dei project nele, né? Então eu fui aumentando a subdivisão do low poly e eu fui dando project nesse versão alta. A vantagem aqui é que eu já tinha arrumado as UVs, então para poder fazer os mapas depois fica bem mais fácil. Aqui eu tava fazendo a retopologia da pedra já no ZBrush mesmo. Eu peguei e fiz várias tentativas aqui, né? Mas eu queria seguir o mais perto possível do formato da pedra com o maior low poly, né? Então eu fui dividindo aqui em polygroups e eu fui usando o project para poder deixar ele um pouquinho mais perto do formato. E para facilitar um pouquinho a vida, eu também já fui fazendo uma prévia aqui de UVs já dentro do ZBrush.
Eu senti que a arvorezinha estava um pouquinho sem detalhe demais, então, como a ideia era ser estilizado, eu fui fazendo no formato de uma espiral, tá? Então eu não tá muito preocupada aqui se ia ser realista ou não, eu só queria que ele ficasse mais interessante. No design de uma árvore um pouco mais reta, talvez a espiral não fizesse sentido, mas como ela é toda curva, a espiral ficava boa.
depois de colocar todos os meus mapas aqui de curvatura, normal e etc., eu fui usando o meu material básico aqui, estilizado, e fui aplicando na árvore e na pedra. A grande vantagem de esculpir tudo no ZBrush antes é que eu não tive que pintar tanta coisa aqui na árvorezinha low poly. Claro que eu podia só pintar aqui na árvore sem esculpir nada, mas esse é o jeito que eu gosto de trabalhar.
Então aqui voltando pro ZBrush, eu tava fazendo a textura da folhinha para poder aplicar na copa da árvore. Então eu liguei aqui a simetria e eu usei o plano para desenhar aqui a folha usando a máscara. Lembrando que para isso funcionar você tem que deixar uma subdivisão bem alta, né? Senão ele não vai conseguir fazer uma linha tão certinha. Aí eu fui lá, usei o Edge Loop Masked Border, que daí ele cria uma borda um pouco mais certa. E fui usar, adicionar thickness do Dynamic Division. E daí ele consegue fazer essa ladinho, assim, fica um pouco mais fácil. Como eu queria aproveitar os polygroups para poder fazer o ZBrush, eu fiz questão de pegar cada partezinha da folha, cada área que tinha uma quina, e criar um novo polygroup. Aqui eu usei aquela folhinha para criar um brush e eu saí aplicando nos planos da copa da árvore. Tá? Então eu tinha feito uma outra versão que no final não estava batendo muito com a cara da grama. E então essa versão aqui eu refiz de um jeito um pouquinho mais estilizado. Tá? Então o que eu faço aqui? Eu arrasto o cursor, crio as folhinhas. Quando eu vou fazer numa área que iria sobrepor uma outra folha que eu já fiz, eu pego e uso máscara pelo Polypaint. E daí eu consigo criar novas folhinhas sem afetar as que eu tinha criado antes, tá? A ideia aqui era deixar o posicionamento um pouquinho mais orgânico, apesar da folha parecer quase um ícone de tão simples que ela é, tá? Eu também deixei essa cor um pouquinho diferente, eu só queria que ela estivesse em contraste para eu poder alterar depois. Vou ver que a versão final, ela não tá esse verde escuro no fundo e esse tão claro em cima, ele tá um pouquinho diferente. Aqui no Maya, para poder fazer a grama,
Eu criei um plano bem simplesinho. Na textura eu pintei um degradezinho de um verde escuro para um mais claro. Aqui eu tô mapeando, né, o V. E eu fui criando curvas e fui colocando esse plano na curva. Então, quando eu mexia nela, eu podia alterar o formato da grama. Detalhe que no Maya, se você só sair duplicando a folhinha, você não vai conseguir ter nada, né? Você vai ter a folha, mas não vai ter a habilidade de distorcer a curva e poder mexer na folha. Então você tem que ficar usando o Duplicate Special, tá? É isso que eu fico fazendo toda vez. Então, para ter aquela variaçãozinha de planta mesmo, eu fui mexendo cada um deles e às vezes eu duplicava o grupo inteiro, às vezes eu duplicava um ao outro, para poder ter a variação de uma graminha. Eu cortei uns pedaços aqui desse posicionamento da grama, porque ia ser meio chato de ver tudo. Mas na prática é a mesma coisa. Arruma a grama, Duplicate Special, mexe para outro lugar, arruma de novo, fica fazendo variação. Para quebrar a silhueta da copa, que ela tá bem low poly, e não deixar super sem graça, eu fiz o quê? Eu fiz folhinhas separadas e eu saí duplicando elas e aplicando em cima dessas copas, tá? Vocês vão ver também que eu dupliquei a superfície das copas, né? E movi um pouquinho as bordas delas para a partezinha de baixo também ficar um pouquinho mais irregular. Para deixar a apresentação um pouco mais legal, eu criei um plano na parte de baixo para eu poder usar transparência e textura de grama, tá? O esquema de transparência do Substance Painter, ele não funciona muito bem quando você está em modo só cor, tá? Ele funciona só no material, por isso que vocês vão ver que eu vou ficar mudando de tempos em tempos. Como esse aqui é um low poly, eu gosto de trabalhar a maior parte do tempo olhando só a pintura.
Então aqui eu usei os mapas de grunge que já tem no Substance Painter para poder criar as manchinhas da grama, né? Então eu fiz a versão um pouco mais escura e daí eu dupliquei ela e fiz a versão mais clara por cima. Eu queria que as manchas fossem iguais, então eu usei o mesmo mapa e daí só dei uma alteradinha. No caso, a alteradinha que eu fiz é mexer nos parâmetros para usar as mesmas manchas, só que deixar elas um pouco menores para poder aparecer a camada de baixo, que eu tinha mais escuro, né? Aproveitei também para colocar um pouquinho mais de profundidade na grama, né? Então eu pintei aqui a textura e coloquei um pouquinho de Blur Slope para poder dar essa texturazinha um pouquinho mais manchadinha. E aqui eu tô pintando uma camada para criar opacidade, né? Poder sumir com a bordinha quadrada que tem nesse plano de baixo da grama. E depois disso vai mascarar aquela grama que eu pintei antes, tá? Então a ideia disso aqui é fazer uma apresentação mais legal e não deixar essa parte tão quadradona. Com todo esse verde em volta, a base da pedra ficou muito marcada. Então eu aproveitei e usei a máscara de grunge e também os degradês, né, as máscaras de degradê para poder fazer o verdinho só na parte de baixo. Na natureza seria assim, né? Criaria musgo perto da grama, então faz sentido.
Aproveitei e já pintei um pouquinho de sombra, né? Na parte que toca a grama, né? A parte da pedra que toca a grama. Dá pra pensar que é tipo um ambient occlusion que eu pintei só pra dar uma quebrada nesses planos muito retos que estão na base. Que eu não estava muito feliz com a cor das folhinhas, então eu fui usando os gradientes que tem no Substance Painter para poder mudar a cor. Esse é bem igualzinho ao Gradient Map que tem no Photoshop, tá? Ele substitui as cores que existem na base e coloca outras que você escolher em cima. No caso, podem ser quantas você quiser. Aqui eu queria manter simples, então eu mantive só em 3. Eu consegui deixar o visual um pouquinho mais orgânico por causa das máscaras que eu criei para grama antes. Mas agora essa graminha ficou só grudada na pedra, então eu aproveitei para duplicar e espalhar um pouquinho mais, deixar um pouquinho mais randômico. Aqui, pessoal, essa é a versão final, já renderizada no Marmoset 2Bag. Reparem que eu coloquei mais gramas, né, em volta, então tá um pouquinho mais espalhado. Eu gostei bastante de fazer esse projetinho. Se tiverem alguma dúvida, por favor, coloquem nos comentários. E até a próxima!